segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Esse texto tocou-me, falou ao meu coração no dia do meu aniversário, no ano de 2019. E no ano anterior, no aniversário de 2018, eu ainda tive a presença do meu pai, porque ele veio a falecer em junho de 2018. E na hora da oração, da bênção, a gente costuma, né, tem algum pedido? E eu falei que eu gostaria de me aposentar aos 50 anos. E ele pegou as minhas mãos, ele tinha mãos muito grandes, fechou as minhas mãos assim, ao redor das dele, e orou e me abençoou e profetizou que sim, eu ia conseguir me aposentar aos 50 anos. E vocês sabem que teve muita mudança de lei, reformas, projetos, muitas coisas aconteceram e acontecem quando tu estás reunindo a papelada para se aposentar. Então, sim, eu tive muita aflição, muita angústia. Era tenso, era tenso. Mas, pela graça de Deus, nesta época, a minha papelada já estava praticamente pronta. Tanto que um mês e meio, mais ou menos, não, quase 2 meses, eu me aposentei. E Deus falou comigo através desse texto. Ó, ali, ó, círculo, asterisco, a data, que eu não deveria pensar de mim mais do que convinha, mais do que devia. Porque se eu estava conseguindo essa graça, essa bênção, era porque Deus tinha sido fiel comigo. E eu recebi isso com uma bordoada, uma paulada, uma chapuletada, sabe? Porque Deus estava dizendo assim, ó, eu sou fiel, eu te sustento, eu te guardo, te protejo, te abençoo. Não pensa que é porque tu trabalhou, porque realmente eu comecei com 18 anos. Então Deus ministrou meu coração, que eu deveria ser grata, que eu deveria louvar, que eu deveria honrá-lo, que eu deveria agradecer por aquela bênção. E não achar que havia em mim algum mérito. Porque nesse mesmo capítulo, Paulo fala que nós não devemos ser sábio aos nossos próprios olhos. Provérbios diz que não sejam os teus lábios que te louvem. Porque a gente pensa que a gente fez alguma coisa boa, por isso está recebendo a bênção, essa graça. E se é uma graça, não é por nada que eu tenha feito, é uma graça. É uma dádiva, é um presente, é uma bênção, é um favor imerecido. Vamos analisar esse texto nas diferentes traduções? Não pense de si mais do que convém. Esse, vamos dizer assim, é o núcleo do versículo. Paulo está dando uma advertência, está te dando um aviso. Me deu um aviso. Não pense de si mais do que convém. Aí nas diferentes traduções, seja honesto consigo mesmo quando tu te avaliares, quando tu te analisares. Faça uma avaliação equilibrada e realista de ti mesmo. Não te considera melhor do que tu é. Não tenha um conceito elevado demais a teu respeito. Enfim, não te acha. Resumi bem, né? Não te acha. E eu vi muitas pessoas que tinham tanto tempo de serviço quanto eu, que deu problema. E neste dia do meu aniversário, eu já queria estar
aposentado. Mas não é no dia do teu aniversário. É uma questão de cálculo, é uma questão de dias, é uma questão de tempos, de períodos. E Deus cuida de tudo, a gente coloca tudo diante dele. Mas a gente acha que a gente tem poder, que a gente tem controle. E Deus mostra que não. Sem mim, nada podeis fazer. Jesus falou isso no capítulo 15 de João, quando ele fala que ele é a videira verdadeira. Eu não posso fazer nada sem Deus, sem Jesus. Nenhuma dádiva, nenhuma graça a gente recebe se do céu não for dada. Nenhuma autoridade, nada. Todo dom perfeito, toda boa dádiva vem do Pai das luzes. Inclusive a tua aposentadoria. É fruto de anos e anos de trabalho. Tu pensa, é uma questão de justiça, é um mérito. A gente coloca numa esfera humana. Não, é dádiva também. É presente também. É graça também. É favor imerecido. Porque nós sabemos de pessoas que se aposentam e adoecem. Se aposentam e morrem. O Alexandre trabalha muitos anos no mesmo local. E ele conhece as pessoas e ele sempre me conta que às vezes a pessoa passa a vida trabalhando e pensando na aposentadoria. E aí quando ela se aposenta, o que acontece? Adoece ou falece. E a gente não quer isso. A gente quer que a bênção seja bênção, não que a bênção se torne uma maldição. Então, humildade, moderação. É isso que Paulo está dizendo aqui. Não te acha, porque tu está tendo uma vitória, né? Isso que eu recebi foi essa a exortação, a advertência, a correção, o corretivo que Deus me deu nesse dia, no dia do meu aniversário. A Bíblia diz que a gente não deve, Provérbios, se estribar no nosso próprio conhecimento. Seria naquilo que a gente fez de certo ou de bom, ou naquilo que a gente sabe, ou no meu caso, nos dias, nos cálculos, em tudo. E a gente tem que confiar ao Senhor. Todos os nossos sonhos, planos, propósitos, tudo tem que estar aos pés da cruz. Tudo tem que estar aberto diante de Deus. E depois que tu fala, que tu apresenta, que tu pede, que tu suplica, que tu implora, o que tu tem que dizer? Seja feita a tua vontade. Eu tô te pedindo, mas tu sabe o que é melhor para mim. E tu sabe quando isso é melhor para mim. Há tempo para todas as coisas. E nós precisamos aprender a ter sabedoria, a buscar sabedoria para os momentos difíceis, mas também para os momentos bons, para as vitórias. Manter a humildade quando a gente recebe uma graça, uma dádiva. Paulo fala, né, a mim, ele queria ser liberto, ser livre, ser curado do espinho na carne. E ele ora 3 vezes ao Pai. E a resposta que vem de Deus, que vem dos céus é: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E ele também diz que esse espinho na carne era para ele não se ensoberbecer. Então, e se tu viu no versículo, ó, pela graça que me foi dada, eu digo a cada um de vocês. Então, ele aconselha que a gente não pense de si mais do que convém, que a gente não se ache, que a gente não pense que tem algum mérito em nós, que a gente merece aquilo ali.
que aquilo ali é consequência, vamos dizer, das nossas atitudes. Não, é graça de Deus. É graça de Deus. E para que a gente recebe qualquer bênção, qualquer graça, qualquer presente? Para obedecer a Deus mais, para ter mais gratidão, para ter mais dependência, para servir a Deus e ao próximo. Não é para gastar, se deleitar nos prazeres, no egoísmo. Olha só, Deus nos prepara para cada estação. O que tem pela frente a gente não sabe, a gente só sabe quem estará conosco. Cada passo que a gente dá, a gente pensa que está dando um bom passo, mas é Deus que nos dirige, porque nós entregamos a nossa vida para Deus. E se vocês olharem os 2 versículos que antecedem esse que o Senhor falou comigo nesse dia, tu vai ver que faz todo sentido. O verso 3 está perfeitamente ligado ao 2 e ao 1. E já tem vídeo no canal sobre Romanos 12, 2, sobre a vontade de Deus, que é o que eu tô falando, né? Que nós devemos fazer a vontade de Deus, experimentar a vontade de Deus. Então, o que ele fala no 1? Que nós devemos oferecer um sacrifício vivo. Significa o quê? A nossa vida deve ser oferecida a Deus diariamente. Nós não estamos num altar como um sacrifício morto. Não, nós estamos num sacrifício vivo diariamente. E o que Paulo diz que é isso? Isso é santo e agradável a Deus. Isso é o nosso culto racional. Significa, nós pensamos, nós racionalizamos, nós entregamos à nossa mente os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas vontades, no plural, para que a vontade de Deus no singular se cumpra. Isso é um sacrifício. É abrir mão do que a gente acha que é bom, acha que é certo, às vezes a gente acha que quer, a gente traça tudo. O homem pode fazer planos, pode, mas a resposta final, aquela resposta certa, segura, definitiva, perfeita, vem de Deus. E isso se aplica a tudo na nossa vida, não só na tua aposentadoria. Não é porque tu passou uma vida trabalhando, não é porque tu passou uma vida fazendo, entre aspas, tudo que era certo, que tu te preparou, que tu estudou, que tu tem direito. Tu pensa assim, eu tenho direitos. Esse é o pensamento humano. Sim, eu tenho meus direitos, mas não é isso que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando aqui de graça, de dádiva, de presente, de bênção. De Deus com a mão estendida sobre a nossa vida, nos dando o privilégio de poder usufruir, no caso que eu estou falando, da aposentadoria, depois de uma vida inteira de trabalho. Paulo fala de ter uma mente renovada. Eu tenho que renovar meus pensamentos para entender o sim e o não de Deus. Quando tu tá perto de receber aquela vitória e coisas acontecem. Aí vem aquela decepção, vem aquela frustração, aquela sensação de fui enganada, fui enganado. E Deus não quer. Deus quer que tu renove a tua mente, renove teus pensamentos. Para quê? Para experimentar a vontade boa, agradável e perfeita de Deus. Aí quando tudo isso acontece, tu não vai pensar de ti mais do que convém. Tu não vai te achar. Tu vai ter humildade. Tu vai ter dependência de Deus. Se tu pensar nos homens de Deus, se tu pensar em Moisés, em Abraão, em Davi, em Pedro, em Paulo, até Samuel, Daniel, todos os homens de Deus,
que tem na Bíblia, exemplos para nós, tu vai ver que cada um deles tinha, entre aspas, um calcanhar de Aquiles. Abraão foi considerado o pai da fé, mas ele mentiu, dizendo que sua esposa era sua irmã, porque ele tinha medo, teve medo. Moisés foi considerado o homem mais manso, falava face a face com Deus, seu rosto resplandecia, mas ele tinha cometido um assassinato. E naquela situação, naquele episódio da rocha, que Deus disse para ele falar com a rocha e ele bateu na rocha. Aí tu fica pensando, e Davi? Davi era o homem segundo o coração de Deus. E ele adulterou, ele mentiu, ele assassinou, ele encobriu seus erros. Tu tá entendendo? Todos nós, diante de grandes vitórias ou grandes desafios, conquistas, nós temos que ter humildade, que nós não somos nada. O tesouro é Deus. Eu tenho falado isso o tempo todo. O tesouro é Deus. Nós somos o vaso de barro que pela graça e misericórdia de Deus tem o tesouro. O tesouro está dentro de um vaso de barro, para que a glória, para que a excelência, para que o poder seja de Deus e não nosso. Para que toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a adoração, toda a força, todo o domínio, todas as ações de graça sejam para Deus. Que não sejam os nossos lábios que nos louvem, que nós não pensemos de nós mais do que convém. Eu quero te aconselhar a fazer uma avaliação, como uma das traduções disse, uma avaliação equilibrada, ponderada, realista de ti mesmo. E se houver algum caminho mau, se tiver algum pensamento mau, se tu tiver com alguma pontinha de orgulho, de arrogância, de vanglória, de vaidade, de presunção, de altivez, de importância, que tu peça ao Espírito Santo para te purificar, para te limpar. E assim como Davi, tu vais ser livre de uma grande transgressão, de uma grande iniquidade. Devemos nos humilhar sob a potente, a poderosa mão de Deus, para que Ele, no tempo dele, no tempo oportuno, Ele nos exalte, Ele nos abençoe, Ele derrame as suas bênçãos, a sua graça sobre as nossas vidas.